Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque nós temos permanecido firmes na fé. Na verdade, todo dia. Eu sei que você tem as suas lutas, você tem tarefas para fazer no seu dia a dia, mas você sempre tem reservado esse momento aqui e pode ter certeza não será em vão. Todo dia, por mais que você talvez já conheça a passagem da Bíblia que eu cito aqui, por mais que você talvez já esteja firme com Deus, mas é muito importante você crescer na caminhada. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, é um processo, é dia após dia, amém? Então, hoje nós vamos meditar aqui numa palavra que talvez você já conheça ela, mas você nunca tinha reparado no detalhe que eu vou te trazer aqui. São duas passagens bíblicas que falam daquele momento da crucificação, onde tinha um criminoso de um lado e o outro bandido também do outro, e esses dois homens terríveis, eles falaram algo contra Jesus, até que de repente aconteceu algo. Você nunca talvez pensou nisso, mas eu vou te trazer aqui porque eu creio que quando a gente recebe algo de Deus, a gente tem que passar para as pessoas. E não somente isso, eu fico feliz, irmãos, de ver a transformação que já está acontecendo no seu coração. Por mais que a gente não se conheça pessoalmente, eu sinto aqui no meu espírito que você já tem entrado nesse processo de mudança de vida. E agora tudo que você tem que fazer é abrir mais ainda o seu coração, é você pedir que Jesus, ele não cuide apenas de um detalhe da sua vida, mas de cada detalhe, de todos os detalhes. Amém? Irmãos, às vezes quando eu estou andando de carro, às vezes quando eu estou tomando banho, escovando o dente, eu estou pensando em Deus, eu estou orando em pensamento. E isso serve também, viu? Isso vale quando você ora em pensamento. E a Bíblia diz que realmente tem que ser assim. Deus, ele quer fazer parte de cada detalhe. Talvez você pense assim, pastor, mas tem coisas que eu nem oro, porque eu sei que Deus tem coisa mais importante para resolver. Em vez de ficar preocupando com alguns detalhes da minha vida. Irmãos, nós estamos enganados. Sabe por quê? A gente, ao pensar assim, a gente está limitando quem Deus é, porque na verdade Deus, ele pode me abençoar, ele pode abençoar você, ele pode resolver um problema que está lá do outro lado do mundo, de alguém que está clamando, porque você pode reparar que o que toca o coração de Deus não é somente a necessidade das pessoas, mas é a fé. Irmãos, enquanto a gente não entender isso, a gente pode espernear, a gente pode chorar, a gente pode se lamentar. Jesus, ele só vai agir na sua vida se você usar a sua fé. Sabe por quê? Na época de Jesus, quando ele estava aqui, as pessoas comprimiam ele de todos os lados. Era gente com problema atrás de problema. Mas, irmãos, em certo momento, Jesus falou o seguinte: olha, alguém me tocou nesse momento. E aí então os discípulos falaram: Senhor, para com isso, Senhor, para de brincar, está todo mundo te tocando. Mas Jesus falou: não. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder. Ou seja, uma mulher tinha acabado de tocar nas vestes, na orla do seu manto, entendeu? Lá na beirada ali das suas vestes, uma mulher tocou com fé. Era uma mulher que há 12 anos sofria com um problema de hemorragia e ficava sangrando. E aquilo, irmãos, impedia ela de sair em sociedade, para você ter noção. Aquilo era uma vergonha, era uma humilhação, mas ela tinha tanta fé. E ela pensou, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Irmãos, é maravilhoso porque no meio da multidão, Deus viu aquela mulher e ele foi ao encontro dela e ela foi totalmente curada. Glória a Deus. Então não importa se hoje nós estamos à distância, para Deus não tem distância, não tem barreiras. Se ele encontrar no seu coração essa fé, ele vai entrar na sua vida e ele vai revolucionar tudo, ele vai mudar tudo, irmãos. Ele mudou na minha vida e pode ter certeza, eu não sou melhor do que você em nada, somos iguais. Mas Jesus, ele olhou para a miséria do meu coração e ele teve misericórdia. Amém? Então, eu vou ler já essa passagem para você. Antes, eu só peço para você se inscrever no meu canal, clique aqui embaixo, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar aqui no canal. Eu quero muito te ajudar na caminhada com Deus e eu quero também te convidar a se tornar membro. Aqui, isso mesmo, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Se você se tornar membro, você receberá os meus 2 livros digitais como brinde e você estará ajudando instituições de caridade aqui no Brasil, na África, Filipinas, tantos lugares nós temos feito a diferença, tá certo? Então,
eu louvo a Deus por você e vamos agora fazer o seguinte, eu vou ler para você Mateus capítulo 27, o versículo 41 ao 44. Olha só o que aconteceu no momento em que Jesus estava crucificado. Presta atenção. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Ele salvou os outros, mas agora não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Então que desça dessa cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus? Então que Deus o salve agora, se quiser. E até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos nesse momento da crucificação que o diabo, ele foi entrando nas pessoas. Eu imagino que as pessoas começaram a ficar endemoniadas na frente de Jesus e elas começaram a zombar de Cristo. Sabe, irmãos, eu já vi muitos exemplos de pessoas endemoniadas na igreja. Quando eu me converti, eu comecei numa igreja muito pequenininha e lá ficava perto de um terreiro e muitas pessoas que iam no terreiro acabaram indo na igreja e ali se manifestava, sabe, o Espírito. E eu percebi que muitas vezes, irmãos, tinha xingamentos na boca das pessoas, sabe? Porque o diabo, irmãos, ele é sujo. Tudo que é de pior, tudo que é contrário à santidade, é isso que o diabo gosta, sabe? Ele gosta de farra, de bebedeira, ele gosta de pecado, ele se alimenta dessas coisas. E nesse momento, quando Jesus estava crucificado, as pessoas ficavam zombando. Zombaria, irmãos, não vem de Deus. E as pessoas ficavam zombando, dizendo, se você é de Deus mesmo, desce dessa cruz. Você não é o filho de Deus? Então faz alguma coisa, desce daí e a gente vai começar a crer em você. Irmãos, ao mesmo tempo nós sabemos que aquilo foi uma tentação para Jesus, porque Jesus em momento algum ele revidou. Mas irmãos, ele estava num corpo de carne. Ele podia ter mandado Deus mandar um raio na cabeça das pessoas, por exemplo. Ele poderia ter pedido realmente para o Pai tirá-lo daquela cruz. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. No entanto, a Bíblia diz que Jesus ele ficou calado do começo ao fim. A Bíblia diz que Jesus ele morreu como um cordeiro que está sendo levado para o matadouro. Eu não sei se você já viu a diferença entre matar um porco e matar uma ovelhinha, por exemplo, um cordeiro. Irmãos, é totalmente diferente. O porco faz aquela barulheira, você sabe disso. Ele berra, ele urra, mas o cordeiro ele fica quieto, ele abaixa a cabeça para que seja morto. Assim foi Jesus. Irmãos, é interessante que também até os criminosos, olha como que a Bíblia diz, irmãos, até os criminosos que estavam crucificados junto com ele o insultavam da mesma forma. Sabe por que a Bíblia fala assim? Até os criminosos. Porque, irmãos, pensa comigo, aqueles homens, eles estavam agonizando de sofrimento na cruz. Da mesma forma que Jesus sofria, eles estavam sofrendo também. Mas aí a gente vê, irmãos, como é o coração humano, o coração do ser humano, irmãos, quando está contaminado pelo pecado, ele é mau, ele é cruel. Aqueles homens estavam sofrendo, em vez de preocupar com eles começaram a se preocupar em reclamar, em zombar de Jesus, sabe? E aqui a gente vê que, mesmo diante da morte, as pessoas dificilmente se convertem, elas se arrependem. Tem pessoas que pensam assim, irmãos, eu vou deixar para entregar minha vida para Jesus quando eu estiver bem velhinho. Irmãos, a Bíblia deixa muito claro, quanto mais tempo você fica no pecado, mais o seu coração se endurece. Não se esqueça disso. A Bíblia diz, por exemplo, que Faraó, ele resistiu toda vez que Deus usava Moisés para chamar o povo, para libertar o povo lá das mãos de Faraó. E Faraó sempre rejeitava. E Deus foi derramando pragas e mais pragas. E Faraó foi resistindo aos alertas de Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz então que o coração de Faraó se endureceu. Irmãos, quanto mais tempo a gente fica na desobediência, não pense que vai melhorar, não, vai piorar, o seu coração vai ficar mais duro ainda. E aqui a gente vê, irmãos, dois homens que eram criminosos e eles não se arrependeram, eles ficaram ali zombando, criticando Jesus. Mas eu vou te mostrar uma coisa aqui que talvez você não tenha reparado. Esses dois homens, eles zombavam e criticavam e humilhavam Jesus com palavras. Irmãos, mas de repente aconteceu algo. E eu vou te mostrar aqui lá no livro de Lucas, porque os evangelhos, eles são compostos por Mateus, Marcos, Lucas e João, certo?
Todos eles falam dos mesmos acontecimentos, só que cada um às vezes traz um ponto de vista diferente. E Lucas, ele percebeu algo em um dos criminosos, e ele relatou isso no livro de Lucas. Eu vou ler para você. Lucas 23, o versículo 39 ao 43. Diz assim, ó: Um dos criminosos, dependurado ao lado de Jesus, zombava: Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso começou a repreendê-lo: Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Irmãos, vocês perceberam o que aconteceu aqui? Em primeiro momento, lá no livro de Mateus, está escrito que os dois zombavam de Jesus. E, de repente, lá em Lucas 23, diz que enquanto o zombava, o outro começou a repreendê-lo, do nada. E começou a falar: Cara, você ficou louco, meu. Você matou, você roubou, você está pagando pelos seus crimes. Mas olha para esse homem, ele só pode ser o Filho de Deus, porque olha a maneira como ele está reagindo diante de tudo isso. Irmãos, eu entendo aqui uma coisa. A reação de Jesus, o testemunho que Jesus deu, mesmo diante da morte, mesmo diante do último momento da sua vida, Jesus deu um grande testemunho. E aquilo mexeu com um dos criminosos, entendeu? Aquele testemunho de Jesus, no momento mais difícil da sua vida, provou que realmente ele era diferente dos outros. Provou que realmente ele era o enviado de Deus. Ele realmente era aquilo que ele dizia ser. Porque se Jesus tivesse falado uma mentira a sua vida inteira, irmãos, diante da morte, Jesus ia recuar. Jesus ia falar: Gente, pelo amor de Deus, eu estava brincando. Eu falei que eu era o Filho de Deus, eu não sou. Irmãos, diante da morte, Jesus ia tomar outra atitude. Mas, irmãos, ele estava com a consciência tranquila, ele não tinha pecado e, com certeza, Deus o fortaleceu naquele momento. E é interessante que Jesus, ele ainda orou pelos seus perseguidores. E ele orou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu imagino que nesse momento aquilo mexeu com esse criminoso, porque ele pensou: eu estou pagando pelo que eu fiz, mas esse homem aqui não fez nada de errado e ainda está orando pelos outros. Aquilo mexeu com eles, irmãos. Da mesma forma, eu quero te falar uma coisa: você não imagina o quanto o seu testemunho de vida pode salvar pessoas. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente quer que Deus nos use com milagres. Talvez dentro da nossa casa a gente fique orando: Deus, faz um milagre aqui. Mas às vezes, irmãos, as pessoas vão se converter não pelo milagre que Deus vai fazer, mas pelo caráter de Cristo na sua vida. Amém? Deu para entender? Nesse caso aqui, o criminoso, ele não foi salvo por ver algum milagre de Jesus, porque naquela hora não teve milagre, mas ele foi salvo porque ele viu o caráter de Jesus diante do pior momento. Olha, irmãos, muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e elas vão pensar: como é que essa pessoa consegue suportar tanto problema? Como é que essa pessoa consegue manter uma fé mesmo diante de tanto problema? Doença, enfermidade, dívidas, sabe, irmãos, problemas na família. E aí a pessoa vai olhar para você e ela precisa ver Jesus na sua vida. Amém? Eu creio que hoje Deus está falando com você isso. Mantenha firme o seu testemunho, porque isso vai salvar muitas pessoas. Glória a Deus. Lá no Salmo de número 40, o versículo 3, o próprio Davi, ele fala assim: muitos verão o que Deus está fazendo na minha vida. Elas temerão e passarão a confiar em Deus também. Então, as pessoas vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. Elas vão temer e vão passar a confiar em Deus. Amém? Tá entendendo isso? Então escreve aqui nos comentários: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado pelo Senhor na vida das pessoas. Aleluia. Então, irmãos, aqui nós aprendemos outra coisa também. Por mais que o coração daqueles homens eram duros, era um coração, irmãos, que é um coração de pedra. Pense em alguém que você conhece aí, que você já falou de Deus tantas vezes, você já evangelizou, você prega, você faz o que for preciso. Parece que essa pessoa não dá o braço a torcer, não é verdade? Mas, irmãos, nós vemos aqui nessa história de hoje que a pessoa pode ser a mais dura possível. Ainda assim, existe esperança para ela. Ela pode cair em si. Irmãos, tem pessoas que elas simplesmente estão cegas espiritualmente. E elas acham que estão certas, que estão no caminho certo, que as convicções delas vão levar para o céu.
Até que, irmãos, às vezes chega alguma situação ruim. Às vezes a pessoa passa por um problema tão grande e aí ela começa a cair em si. E ela começa a ver o quanto ela estava perdida e não sabia, entendeu? Então, é nesse momento que a graça de Deus ela entra, ela transforma o mais duro coração. A graça de Deus, irmãos, está disponível enquanto estivermos respirando. O problema é que nós não sabemos até quando nós vamos respirar. Eu não sei qual vai ser o dia da minha partida, mas eu sei que já existe uma hora aí, uma data, mas eu só não sei quando. E tudo que eu tenho que fazer é abrir o meu coração para Jesus hoje. Amém? Eu não posso deixar para depois, porque tem pessoas que vão deixando para o último segundo. Irmãos, quem garante que vai dar tempo? Então, não deixe para depois. Eu já quero orar por você aqui agora, mas eu creio que essa mensagem, ela falou muito forte com você também, porque ela falou comigo. Sabe, esses dois homens, eles criticavam e de repente um se converteu e ele falou: Jesus, lembra de mim. Eu não sou nada, quem sou eu para pedir alguma coisa, mas só lembra de mim. Irmãos, e Jesus na hora, ele falou: meu filho, hoje você estará comigo no paraíso. Da mesma forma, eu aprendo aqui uma coisa: o céu não vai ser um lugar de gente perfeita, de gente que não tem defeito. Não, irmãos, a primeira pessoa que inaugurou o céu foi um ex-criminoso, entendeu? Foi um homem que fez escolhas erradas a vida inteira. E eu creio que eu estou falando aqui para pessoas assim, pessoas que já passaram da idade, sabe? Passaram talvez dos 50 anos, 60, 70 e acham que agora já foi tarde demais, porque você pensa: eu já fiz tanta escolha errada na minha vida, eu já errei tanto, quem dera se eu pudesse voltar atrás. Não, meu irmão, você pode escrever uma história nova hoje, amém? Se Jesus entrar no seu coração é agora, tudo vai ser diferente. Você vai perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, você vai pedir perdão pelas coisas que você fez contra as pessoas, por corações que você machucou, porque agora Jesus está no seu coração. E eu creio que bênçãos abundantes vão vir sobre você e o melhor, né? Não precisa nem falar. Você estará com Jesus quando você partir. Esse é o maior milagre, sem sombra de dúvidas. Irmãos, se a gente soubesse o que é estar na eternidade, a gente ia parar de se preocupar com os problemas, a gente ia se preocupar muito menos com as coisas que hoje a gente acha que é grande, problemas que são enormes. Não. Quando a gente olha na visão da eternidade, tudo fica tão pequeno, não é verdade? Então, agora eu vou orar por você. Se você puder, no final da oração, eu quero que você compartilhe. Faz o seguinte, clique no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo, aí você vai escolher o símbolo do WhatsApp e você vai enviar para pelo menos 3 a 5 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. É urgente, irmãos. Nós estamos realmente no final dos tempos, Jesus está voltando e precisamos alertar as pessoas o mais rápido possível, tá bom? Olha, estou aqui, ungi minhas mãos, eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos agradecer e pedir que Jesus entre na nossa vida. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento. Eu quero Te agradecer, ó Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, meu Deus, porque nós somos tão falhos, tão pequenos, tão pecadores, mas o Senhor nos ama. E o Senhor já provou isso, meu Deus, ao enviar Jesus para morrer por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por ter derramado o Teu sangue em meu favor, em nosso favor. Olha, Senhor, nós não temos como Te pagar, nós não temos como Te retribuir. Tudo que podemos fazer é receber pela fé a salvação. É abrir o nosso coração e crer que o Senhor é o Messias, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Jesus, por ter resistido até o fim, por não ter cedido às tentações, por ter mantido a sua fé até o final. Ó Senhor Jesus, agora o Senhor está sentado à direita do Pai, o Senhor intercede por nós, e eu creio que nesse momento tem pessoas clamando por um milagre, meu Pai. Ó Deus, dá, Senhor, anos de vida para essa pessoa, para o seu familiar. Faça a Tua vontade, Senhor, mas a nossa vontade é continuarmos aqui na terra até quando o Senhor nos chamar. E nós queremos, meu Pai, não desperdiçar os dias que o Senhor tem nos dado, porque a Tua palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós não queremos, meu Pai, desperdiçar a nossa vida. Nós queremos ser sábios, queremos ganhar almas, queremos dar um bom testemunho aonde a gente for. E por isso nós Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes
esse testemunho nosso não tem sido como o de Jesus. Diante das acusações, das humilhações, diante dos piores momentos, Pai, infelizmente nós temos falhado. Nós temos murmurado, temos reclamado, temos muitas vezes retribuído o mal que as pessoas fazem contra nós. Quantos aqui, meu Pai, têm xingado, têm reclamado da vida? Tem misericórdia, Senhor. Nos dê um coração como o de Jesus, um coração perdoador, um coração que esteve disposto a perdoar até aquele homem lá na cruz, aquele criminoso que se arrependeu. Ó Jesus, eu creio que a graça, ela está disponível até o nosso último suspiro. Mas, Senhor, não podemos deixar para o último momento. Precisamos entregar nossas vidas hoje. Por isso, Senhor, salva, Senhor, liberta, cura os enfermos. Faz o milagre, Senhor. Tem pessoas aqui, meu Deus, que elas se sentem tão solitárias, ó Deus, se sentem sozinhas neste mundo, sem o cuidado de pessoas próximas. Também sentem a solidão na área sentimental, meu Pai. Quantos homens e mulheres agora chorando, sofrendo, eles queriam ter um par, eles queriam ter alguém para caminhar nessa vida. Tudo seria mais fácil. Jesus, responde à oração dessas pessoas. Pela primeira vez, tem pessoas aqui pedindo por um homem e uma mulher de Deus, pedindo por um companheiro. Jesus, atende esse pedido agora. Assim como o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu uma família abençoada. Eu te peço, Senhor, e eu estendo as minhas mãos, eu te peço, dá uma família, Senhor, para essas pessoas que hoje estão solteiras, pessoas que já se frustraram nos relacionamentos. Mostra para elas, meu Pai, que a partir de hoje tudo pode ser diferente. Pai, eu creio que o Senhor é um Deus de milagres e que as outras pessoas que estão à nossa volta, que não acreditam nisso, que elas vejam a mão do Senhor em nosso favor. Coloca, Senhor, diante de nós uma porta aberta, em todas as áreas, na área financeira também. Ó Jesus, tira a gente desses problemas, dessas dívidas, dá-nos força para trabalhar, mas principalmente sabedoria para sabermos empreender. Nós precisamos, Senhor, também ter o sustento, o Senhor sabe disso, mas eu creio que o Senhor não vai nos deixar faltar nada. E nós entregamos agora então a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos e o nosso futuro. Toma, Senhor, nas tuas mãos. E os nossos problemas nós não iremos nos preocupar mais, porque agora eles estão no teu cuidado, nas tuas mãos. É em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço pela fé, por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém.